Enfim, agora, falando no presidente Jair Bolsonaro, né, ele está enfrentando no Tribunal Superior Eleitoral o risco de ser responsabilizado pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Caso surjam provas de envolvimento direto, o ex-chefe de Estado poderá responder nas esferas penal, civil e administrativa e, assim, se tornar inelegível por 8 anos. Na esfera eleitoral existem 16 ações em tramitação contra Bolsonaro. A mais avançada é a que foi apresentada pelo PDT após o encontro com embaixadores em julho do ano passado, quando Bolsonaro atacou o sistema eleitoral. Voltamos, de certa forma, para aquele tema que a gente já discutiu, Nelson. Você acha que alguma dessas coisas vinga? Bom, sem provas não pode vingar, né? É um tema muito polêmico, muito sensível, mas que tem objetivos claramente políticos, né? Às vezes não tem nem fundamento jurídico suficiente para ter uma possibilidade de êxito uma ação judicial dessa, mas o simples fato de se protocolar, de se ajuizar uma representação com tamanha responsabilidade sendo imputada ao presidente Bolsonaro já pode movimentar uma página de jornal que já causa um grande estrago político, um desgaste da imagem do presidente Bolsonaro. A gente vê que a situação dele política hoje não é muito boa, principalmente depois dos atos do dia 8 de janeiro, que estão, claro, intimamente vinculadas à figura dele. Aliás, eram seus eleitores em grande maioria. Imagino, né? Então a gente sabe que a situação do presidente Bolsonaro é, primeiro, de uma situação muito frágil do ponto de vista político, muito frágil também agora diante de diversas ações no judiciário, seja na justiça eleitoral, seja nas investigações criminais que estão se voltando contra ele em relação aos atos criminosos do dia 8, e ele precisa mesmo agora pensar numa estratégia de todo e que seja bem assessorado dessa vez, né? Do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, para que ele tenha condições de se reerguer como um líder da direita que, por enquanto, está órfã neste momento. E a gente precisa se lembrar que em política não há vácuo de liderança. Exato. Esses meses todos de silêncio geraram um dispersamento dessa população. Foi cada um para um lado, um para o mais extremo, outro mais para o centro, e as pessoas precisam, esse grupo de eleitores Bolsonaro precisam de uma liderança. Ele ainda tem essa possibilidade na mão, mas se passar muito tempo, ele pode ter prejuízos políticos e jurídicos irreversíveis. Tu sabe que, Nelson, pegando a esteira do que tu falou aqui, eu acho que eu sempre falei isso em relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu sempre me refiro ao último cargo dele, tá? Mas Bolsonaro perdeu a eleição mais polarizada desde a abertura democrática e ele não soube entender que ele ainda tinha um capital político muito forte ali. Porque em política, às vezes, tu não precisa ocupar efetivamente um cargo eletivo para ter um poder de fala. Né? O Bolsonaro perdeu a eleição e ele tomou aquilo como uma perda total de liderança, né? E não usou o capital político dele para seguir liderando uma parcela e uma grande parcela da população brasileira que não concorda com o governo que está aí. Ok, deveria ter feito oposição democrática. Não fez, saiu, deixou essa parcela da população à mercê, e aí, como tu muito bem falou, Nelson, não existe esse vácuo de liderança política, né? O que pode acontecer agora é justamente ele perder os direitos dele, não ser elegível para 2026. Eu acho que isso é uma grande possibilidade, porque, além de tudo, eu vou retomar um ponto que eu falei, que uma crítica ao Lula, agora eu faço uma crítica ao Bolsonaro. A partir do momento que tu fica durante 4 anos no teu discurso, usando o teu poder de fala para atacar instituições, ciência e imprensa, tu acaba inflamando uma parcela da população que dá nessa loucura desses aloprados que aconteceu aí. Então, é bem provável que em 2026 aconteça a perda dos direitos políticos dele, mas é falta de liderança política, de capital político. Felipe Monteiro. A direita tem que se aproveitar do capital político que ela ganhou nessas últimas eleições e arrumar uma alternativa fora do bolsonarismo, né? Fora do Bolsonaro, né? Eu acho que a direita pode aproveitar esse momento aí para ter uma outra alternativa, né? Em relação ao assunto aí do Bolsonaro sendo criminalizado, né, tem que ter, como bem Nelson disse aqui, uma prova certa e séria dizendo que ele tem ligação direta com os manifestantes do dia 8 de janeiro. Sem isso, não dá para imputar a ele nenhuma responsabilidade, Pavinato, na minha opinião. Capês. Bom, todos os fatos que provocam um grande clamor popular, muitas vezes podem tornar nebulosa a nossa interpretação dos fatos. Então é importante que haja serenidade
E se houver uma vinculação direta, que ele responda como qualquer cidadão, mas é necessário que haja prova, que haja demonstração de uma vinculação direta. E é claro, como o Felipe colocou, talvez essa polarização não é boa para o Brasil. Quem sabe, novamente, o centro possa ter algum espaço. Viva o centro, né? Não estamos na campanha no aniversário de São Paulo, fortalecer o centro. Viva o centro novamente.